Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte, e também para todos aqueles técnicos e técnicas que estão nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você aí, ou na telinha, ou lá no áudio do seu rádio, ou pela internet, não é? Então, a gente está aqui, é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando Garcia, olá, amigos, e nós somos a família Feal, trabalhadores de Jesus, todos juntos, né, Nando? Cada um aí acende essa lâmpada do coração, fazendo a diferença onde estiver, e a gente vai somando forças e é tão bom estar próximo de amigos com tem coração aquecido, que são pessoas para cima. E esse evangelho de hoje, viu, Nando? Com certeza nos ajuda, não só esse, né? Mas todo esse trabalho espiritual que a gente faz junto ajuda e a gente sai beneficiado. Isso mesmo. E nós somos os primeiros a serem beneficiados aqui, né? Nós que estamos aqui com essa bênção de acessarmos, né? Como hoje nós estamos acessando novamente, é um livro que traz para nós tantos ensinamentos, que é o Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. E o tópico que nós escolhemos é o tópico 51, e a página 119 e 120. E o título é Socorre a ti mesmo. Ai, como isso é verdade, Tiago, meu Deus. E aí sempre o nosso Emmanuel separando uma passagem do Evangelho, aqui hoje ele escolheu a de Mateus, capítulo 9, versículo 35, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Olha que beleza. Quer comentar, Tiago? Comenta aí, que é tão bonita essa passagem, né? Bonito, e a gente vê em outras, não só nesse trecho, evidenciando ó, o carinho de Jesus com todos, né, que não fazia acepção, as pessoas que chegavam a ele, você imagina, Nando, sem equipamento de saúde pública, sem nada, as pessoas que não tinham um remédio, uma farmácia, uma ferida, você imagina a situação que uma ferida mal cuidada, que as pessoas não tinham nem conhecia, né, sobre bactéria, vírus e cuidado de higiene, às vezes a pessoa se machucava num trabalho ali, né, Nando, num trabalho normal do dia a dia, e a pessoa às vezes desencarnava por um ferimento simples que hoje é facilmente curado, precisa de um remédio. E acho que todas essas pessoas, Nando, se aproximando de Jesus, a ponto lá daquele, você lembra daquela passagem da multiplicação dos pães? Aquelas milhares de pessoas, Nando, e Jesus cuidando de todo mundo. Isso é algo magnífico. Como você disse, indistintamente, né? Rico, pobre, de casta ou gentil, não importava. Jesus estava ali e está por todos nós, indistintamente. E o Emmanuel ele vai abordar assim, um outro lado da enfermidade que é muito interessante, né? Nesse texto, ele fala assim, ó, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Nossa, essa frase, né? É verdade, a gente está sempre correndo atrás. Vamos lá, cuidar da catarata, da conjuntivite, ou então eu não estou enxergando bem, vou lá no oculista, vou ver o grau que os meus olhos, dos meus olhos aqui, que está precisando, a lente. E aí, muitas das enfermidades, ela tem um fundo. Por que a pessoa geralmente tem uma determinada enfermidade? Tem um fundo, tem uma causa, e que muitas vezes a gente não vai nessa causa, né? Então, ele fala para a gente olhar a visão espiritual, ver a nossa visão espiritual, né, Tiago? E você lembra, viu, mesmo antes aí, né, do Evangelho de Mateus, os 2 capítulos antes do Mateus 7, Nando, você lembra aquela célebre frase, aquela advertência que Jesus faz? Olha, você se irrita com o argueiro no olho do outro, mas você não olha o seu, né? Não olha a trave que tem no seu olho. Você vê o cisco no olho do outro, mas não vê o que tem no seu.
E Jesus primando por essa autocura, né? Essa autoanálise, autoverificação. Eu acho que inclui aí, viu, Nando, esse trecho de Mateus 7, também nessa frase do nosso querido Emmanuel. E só um adendo aí dessa frase que o Emmanuel selecionou também, Nando, você percebe que a ênfase é para não há distinção não só de pessoas, né, mas também de enfermidade. Jesus está interessado em curar todas as enfermidades, todas, Nando, emocional, física, tudo. A gente precisa levar tudo isso à apreciação do nosso Mestre Jesus. Todas mesmo, porque nós somos um ser integral, né? Um ser que temos o campo emocional, o campo mental, o campo físico, o campo espiritual, né? Perispiritual. A gente é um ser, um conjunto de todas essas partes, né? Então, a doença, a enfermidade, ela pode estar em algum deles, né? Ou ela pode ter nascido em algum desses campos, né? E a gente precisa ter olhos de ver aí, como Jesus nos diz, né? O Emmanuel continua aqui, ó, defende-te contra a surdez. Entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. É um filtro, né, necessário que a gente precisa ter para que a gente possa entender o que está chegando aos nossos ouvidos. Nem sempre a gente dá ouvidos, a gente fecha essa possibilidade de dar ouvidos, a gente não acolhe e perdemos aí uma oportunidade, né? Estou tendo aprendendo devagarzinho, viu, Nando, que o sentimento contrário ao amor não seria o ódio, não. O ódio seria, acho que, uma outra descompensação aí. Mas o sentimento contrário ao amor seria a indiferença. E a gente não registrar as vozes à nossa volta, Nando, não tem um quê muito forte, Nando, de uma falta de desamor, uma indiferença para com as pessoas, é uma doença, né? É isso que o Emmanuel está querendo tirar, essa doença do nosso ouvido espiritual. É verdade, a indiferença ela como que um gelo, né? Você dá um gelo, né, numa determinada situação e ela é uma situação que demanda muitas vezes a nossa atenção, né? E de compreensão também, né? Você vê determinada coisa, ouve determinada coisa, mas você não analisa, você já fecha os seus campos de sensibilidade e passa batido naquela situação. E às vezes as pessoas estão ali sofrendo, né? Precisando. E quantos de nós já não passou por isso, né, Tiago? Nessa situação É. de porta fechada, né? A gente está precisando do otorrino aí do Emmanuel. A gente precisa mesmo. Como foi gostoso, viu, Nando, quando alguém ouviu a gente, analisou o nosso problema com carinho, falou: vem cá, deixa eu ver o que você está precisando, sentou do nosso lado. Isso não foi, olha, só isso, viu, Nando? Acho que ainda que a pessoa não teve, só isso já foi parte da cura. Parece que a pessoa já tirou um peso de nós, não foi? Claro, né? Porque é uma maneira de a gente também se ouvir quando a gente diz para o outro e o outro nos ouve, a gente está dizendo para nós também, porque às vezes tudo está dentro do campo mental, dentro dos pensamentos, a gente não exterioriza aquilo, a gente não coloca aquilo, né? Muitas vezes para fora. Ele fala aqui, olha, medica a arritmia e a dispneia, contudo não entregues o coração à impulsividade arrasadora. É, às vezes a gente vai lá de 0 a 100, né, Tiago? Olha, eu fiz esse tempo eu fiz semana eu fiz aquele teste cardíaco, não sei se você já fez. Se você não fez, está na hora, viu, Nando, de fazer aquele teste do coração, os cabelos brancos já dizem, né, que está na hora de fazer esse exame aí, para dar uma olhada no coração. Aquela esteira, né? E chegou uma hora que o teste foi interrompido, porque meu coração tinha atingido a frequência máxima, Nando, da permitida. E eles, ó, melhor agora, você já chegou no seu limite, é melhor a gente parar por aqui. Aí eu pergunto para você, viu, Nando, dentro desse processo de cura que o Emmanuel está propondo para a gente,
Já aconteceu do nosso coração a gente chegar no limite do aceitar, mas mesmo assim a gente continuou. O negócio, como dizem aí no popular, deu ruim e a gente depois ficou com aquela doença. O nosso coração depois ficou ferido, não é mesmo? O coração vai ficando doentinho, né? E a gente precisa cuidar para ele poder continuar amando, ou aprender a amar. Aí ele coloca aqui, combate a neurastenia e dispneia, não, desculpe, os esgotamento. Então, vou voltar aqui, ó, combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências, né? A gente pode ir lá cuidar, né, dos estresses, né, que a gente tem aí, passa, mas a gente precisa reajustar, como ele fala aqui, emoções e tendências, né? Tendências do quê, hein? Mostrando quem muitas vezes a gente já foi no passado. As tendências, vira e mexe, elas tentam vir à tona. Então, a gente tem que segurar esse ímpeto nosso, né? Cuidar. E você percebeu, Nando, que ele ligou essa neurastenia, que é um cansaço mental, uma estafa, né? As emoções e as tendências. Quer dizer, determinados sentimentos que a gente tem sugam, né? Nossa energia suga e acaba mexendo. Olha que isso não é curioso, porque a pessoa ela chega às vezes andando em casa assim, chegou do trabalho, ela ainda teria a noite inteira para fazer um curso, fazer alguma coisa, se dedicar a uma atividade extra, um voluntariado, uma atividade no centro mesmo, né, Nanda? Ela fala, nossa, eu chego em casa tão cansado. Só que quando ela faz uma análise, ela chega lá para conversar, vamos supor, Nanda, você está tratando dela, né? Ela chega lá para conversar, eu acho que aí, viu, o Emmanuel está dando uma dica. Algumas emoções que a pessoa possa estar sentindo, a gente está drenando as nossas forças mais preciosas, Nando. Olha só. Com certeza. E a gente precisa realmente estancar esse sangramento de emoções aí não muito boas, né? E por isso que ele fala, cuida de reajustar. Ele fala aqui, persegue a gastralgia, né, que é aquela dor no estômago, cólica gástrica, mas educa teus apetites à mesa. Então, não adianta a gente cuidar. Eu já vi isso acontecer, né? Por exemplo, a pessoa ia até determinado médio de cura, ela vai lá, passa pelo atendimento, passa pelo momento lá da cura, se cura, ótimo, né? Falei, nossa, que bacana. Aí ela volta aos hábitos que levaram ela àquela enfermidade. E aí a enfermidade volta, e volta muitas vezes até com mais potência. Aí vai falar, não, porque aquele médium de cura lá, mas a pessoa não mudou o hábito, não mudou o seu comportamento, né? Como que a gente quer, como ele coloca aqui, né, não sofrer uma gastralgia, né, que é essa dor no estômago, se a gente não está cuidando, né, da nossa da alimentação, do equilíbrio da alimentação, né, Tiago? Ele jogou um pouco para o nosso lado físico, né? Ele vinha falando das nossas tendências, da nossa impulsividade, as nossas emoções. Aqui ele fala, olha, aquilo que você coloca para dentro do seu organismo também vai influenciar. Você vê, ele vai fechando todas as portas e nos ensinando de todas as formas. Muito legal essa lição que a gente está aprendendo aqui. O Emmanuel só realmente nos traz bom aprendizado, né? Por isso que acho que ele coloca aqui, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Porque se a gente seguir o itinerário do evangelho, muitas dessas enfermidades elas não vão compor e fazer parte da nossa saúde, seja ela mental, seja saúde emocional, seja saúde espiritual, física, né? O Evangelho ele ensina, ele nos ensina, né, os exemplos de Jesus a ter um comportamento em que eu tenho certeza que Jesus não abusava, por exemplo, na questão da alimentação.
né? Assim, a alimentação dele deveria ser frugal, assim, uma coisa algo leve, né? Em todos os campos ele sempre veio nos dando exemplos, né? Para que a gente pudesse ter uma vida saudável em todos os sentidos, né, Tiago? E você sabe que, olha só, né? Você fez isso, você me fez lembrar. Na Bíblia consta que Jesus teve fome. Você lembra daquela passagem da figueira, também em Mateus 21? Ele conversa com os espíritos, sabiam que ele falou, ó, ele se manifestou que ele estava com fome. E foi lá atrás dos figos lá e surgiu aquela maravilhosa parábola da figueira, uma delas, né? Então, você vê, ele mostrou seu lado humano, ele mostrou que ele controlava o seu lado humano. E isso é muito bonito, mostrando que seja possível. Eu vi um amigo meu comentando, virando uma coisa que, assim, é bem, é bem chocante essa informação. Ele vai dizendo assim, é uma coisa simples, mas é bem chocante. Ele falou assim, olha, o Jesus não te pediu para você ir lá e construir planetas novos, fazer isso, aquilo. Ele pediu ele trouxe ensinamentos que eu e você vamos poder executar, né, Nando? Ele não seria tão insensível a ponto de pedir o impossível para nós. E ele está pedindo aqui, através da espiritualidade, essas informações chegando até nós, coisas que nós podemos executar. A gente se melhorar um pouquinho. Tá falando aí para a gente ser, né, xiita nas coisas, mas olha, educa, né, seu apetite. Então você vê como até o jeito como a espiritualidade também coloca para a gente é com carinho, com compreendendo as nossas limitações. E o mais importante, é possível da gente fazer, né? Por isso que o título, né, que o Emmanuel escolheu muito bem, socorre a ti mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está, vamos dizer assim, vamos colocar uma hipótese aí. A pessoa está falando para o outro, olha, se cura, faz isso, ó, você não tá, pode estar assim, blá, blá. Mas ela mesma pode estar muito mais enferma do que a outra, né? Porque geralmente a gente só olha para o outro, mas não olha para a gente mesmo. Desse socorrer-se a si mesmo, como o Emmanuel fala. Olha que ele fala aqui também, olha, melhora as condições do sangue, todavia não sobrecarregues os com resíduos de prazeres inferiores, dos quais são viciantes e dos quais vamos envenenando, né? A gente sabe, são prazeres de várias maneiras, né? O prazer do copo, o prazer da mesa, o prazer do sexo, o prazer de posse, o prazer do poder, né? O prazer do orgulho e tantas outras coisas que são prazerosas, né? Da aquisição, do comprar, do ter, né? Tudo isso tem um veneninho lá sendo destilado, né? E que vai com que realmente acabe tirando a nossa saúde, né, Tiago? Acho que tudo isso a gente vai pagar um preço. Você quer viver essa experiência, Nando, de viciação, né? A gente vai pagar esse preço. Você vê? E note bem a expressão, prazeres inferiores, porque tem prazer santo, né? A própria ciência, Nando, descobriu que quando você faz uma atitude boa, áreas do prazer são iluminadas no cérebro. E é incrível, é incrível que a mesma região que está lá da cocaína, Nando, olha que coisa curiosíssima, da mesma região do uso de uma droga, é quando a pessoa faz uma atitude boa. E a pesquisa chegou até a detalhar, Nando, que esse período de excitação dessa área cerebral por você ter feito uma coisa boa dura em média 4 horas. Você continua sentindo organicamente os benefícios de ter feito aquela atitude boa. Então, acho a proposta do Emmanuel é essa: vamos nos viciar em prazeres bons, em prazeres que vão nos trazer coisas boas, né? Porque existem prazeres inferiores que, obviamente, nos arrastarão para complicações da nossa existência. Geralmente são os hábitos que nos levam a esses prazeres, né? E a gente se habitua com aquilo, a gente se vicia naquilo. Então, vamos para bons hábitos. E eles vão nos levar a um campo de prazer muito mais duradouro. Olha, é tão duradouro que isso ultrapassa os milênios aí, vamos dizer. Se você fez algo de bom mesmo, real, isso vai te
acompanhar para sempre até, né? São conquistas que a gente vai tendo pelo bem que a gente pode fazer. Então, é importante a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Eu acho que essa lição realmente vem nos trazendo todo um manancial assim de bênçãos para a gente fazer boas reflexões com relação a nós mesmos, né? Ele fala aqui, ó, guerreia a hepatite, entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases, né? E o fígado, quando você excede, ele se manifesta. Aí vem as dores de cabeça, né? E é um dos órgãos mais importantes que nós temos no corpo físico. É um órgão que se regenera, né? É importante. Ele tem essa condição de regeneração, né? A gente vê que em muitos casos ele consegue se regenerar, né? Agora, se a gente for abusando até chegar num ponto que ele já vai saturar, ele não vai aguentar mais, né? Então, é importante ele fala aqui, ah, livra o fígado dos excessos em que te comprases, é a sua atitude com relação, né? E até a tua valorização desse órgão que a gente tem tão importante, né, no nosso corpo. A gente estava falando desse assunto e me lembrou de um trabalho. Não sei se você conhece a Cristina Cairo, não? Ela é da área da psicologia também. Ela faz uma seguinte associação. Olha, igual a gente está falando do fígado aqui, né? O fígado, para ela, Nando, por exemplo, ele pode ser atingido facilmente pelo sentimento da raiva. Então, doenças ligadas a determinados sentimentos. Olha que trabalho bonito. Então, ela vai colocando várias partes do corpo, Nando, e os reflexos desse sentimento no organismo. E uma das funções do fígado, né? A gente aprende isso que a ciência descobriu, que ele é uma usina química, ele produz muitas substâncias químicas, inclusive trabalhar a glicose. Você já imaginou a glicose que serve como energia? Uma pessoa... Agora a gente entende, começa a passar a entender, porque com uma pessoa que está com defeito no físico vai sentir aquela fraqueza, vai sentir tantos sintomas, né? Já que ela não tem a fonte de energia do organismo dela, né? Como é que ela vai viver? Então, você vê como uma pessoa que tem determinados sentimentos desequilibrantes é a principal e mais prejudicada daquela aventura emocional que ela está vivendo. Sim, né? Então, por isso a gente tem que saber que cada órgão tem a sua função, cada órgão tem a sua parte, e nós, como, vamos lá, aquele que está no comando desses órgãos todos, que deve olhar para esses órgãos que são tão importantes dentro do nosso corpo, a gente tem que, pelo menos, agradecer, né? Agradecer por a gente ter recebido o nosso corpo e todos esses componentes tão importantes, né? Ele fala aqui, ó, remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes. Até o editor colocou aqui que uremia é conjunto de sintomas que indicam um acúmulo no sangue de substâncias tóxicas que normalmente são eliminados pelos rins na urina. Então, por isso que ele fala, remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com os venenos de taças brilhantes, né? É o que a gente muitas vezes faz, né? Se intoxica, a intoxicação. A gente tem que tomar muito cuidado, né, Tiago? Essa alta intoxicação, você vê? Taças brilhantes, chama a atenção, né, Nando? Algumas coisas que esse brilho chama a atenção dos nossos olhos materiais e a gente acha que a gente está brilhando, mas na verdade a gente está se intoxicando. Não é isso? Pura ilusão, né, da nossa parte, a gente fica iludido. E isso a gente pode até ir para um outro campo, não exatamente da taça ali, mas de tantas outras coisas que nos chamam a atenção com seu brilho e que a gente fica quase que hipnotizado por aquilo, né? A gente fica quase que dentro de um campo de muita ilusão, né, e sofrimento, né, Tiago? Lindo, lindo isso, porque você ampliou, né, o sentido do texto e a gente vai aprendendo.
E como o evangelho de Jesus, Nando, ele joga essa responsabilidade para nós, né? Ele vem transformar e ele vem fazer o quê, Nando? Construir o reino dos céus aonde? No coração dos homens. Não é para a gente se tornar nenhum religioso de experiências exteriores, com a roupa X, Y, né? Batendo ponto todo domingo na igreja, mas é uma construção íntima que passa até por essa visão espiritual, passando pelas essas prazeres inferiores, tudo isso faz parte da religiosidade com Jesus. É realmente algo que vai transformando a nossa saúde espiritual, nossa saúde íntima, né, Nando? Assim, porque essa saúde ela não é só daqui, desse plano que a gente se encontra. Ela é, inclusive, os efeitos, né, do que a gente está hoje vivendo pelas nossas atitudes, eles vão se perpetuar também do outro lado da vida. Né? Se a pessoa ela tem um vício muito grave, ela passa ainda no plano espiritual, vai entrar num campo de purificação lá também, até tudo isso se limpar, né? Ele fala aqui, ó, desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos, que são instrumentos valiosíssimos para nossa movimentação aqui na Terra, né? Os braços, os pés, as mãos, não é, Tiago? Olha, Nando, e lembrando também, igual você falou de que a gente vai levar isso para o plano espiritual, né? Isso precisa ficar de alerta, precisa ficar bem enfatizado, porque e fica como um objetivo para a gente, olha, será que eu consigo identificar alguma coisa que está me arrastando para um caminho não tão legal? Será que eu estou me sentindo envolvido por um determinado sentimento que eu sinto que é uma viciação? Às vezes a pessoa tem uma viciação em determinada conduta, ela já percebeu, mas acha que aquilo não vai ter reflexo. Não, não, vamos por, mas eu não estou fazendo mal para ninguém, ou isso não nem ou esse tipo de sentimento, Nando, talvez nem é algo que impacte no corpo físico ali dela diretamente onde ela veja, né? Por exemplo, ela seja uma pessoa viciada em álcool, por exemplo, onde ela está ali, ela sente os efeitos no organismo logo de cara. Mas algumas coisas que a gente faz, fala, poxa, será que eu tenho algum tipo de viciação que possa estar me prejudicando? Porque o que você falou é muito legal. A gente vai levar isso para lá. E o alerta que eu gostaria de fazer, Nanda, é o seguinte: a espiritualidade fala que o corpo físico ele é o momento perfeito para que a gente enfrente essas lutas, sabe por quê? Porque o corpo físico ele deixa a gente mais lento, né, Nando? Deixa a gente um sentimento numa vibração mais baixa, propício para reflexão, para reforma. Porque quando a gente está fora do corpo, aí você já sabe o que acontece, né? A gente vê esses espíritos que vivenciam com tanta intensidade o momento de crise que eles estão fora do corpo, a gente sente mais dor, sente mais, não dor física, né? A gente sente mais aquela dor emocional, a gente fica mais sensível, né, Nando? Então a gente precisa aproveitar agora. Claro, e a gente está sendo esclarecido aqui. Estão trazendo, né, o Emmanuel está trazendo aqui um esclarecimento. E aí ele fala que sana os desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Desacertos cerebrais, em que a gente causa um distúrbio no nosso campo mental, e aí a gente precisa, né, como ele nos coloca aqui, né, aprende a guardar a mente no idealismo superior, já nos dando, né, onde a gente pode preservar, muitas vezes, o nosso campo cerebral, que é ligado ao nosso campo mental, que é a ferramenta de manifestação no campo físico, e por isso a gente tem que tomar esses devidos cuidados aí, né, Tiago? Olha, você imagina esses desacertos cerebrais, Nando, por exemplo, uma pessoa que está tramando algo contra alguém. Você pode imaginar esses desacertos cerebrais, por exemplo, assim, a gente está contemplando essa guerra horrenda nesse período, né, na Europa. A gente pode estar falando assim, meu Deus, essa guerra, cadê Deus nessa situação, né? Onde está Deus? Meu Deus, socorre essas pessoas, e entrando não num pensamento de bondade, de auxílio, mas numa inação, sabe, num desespero inútil, Nando.
E eu acho que isso também é um pouco de falta de idealismo superior, porque a gente falta um pouco de fé no nosso coração. E a gente vai pedir, Senhor, interceda por essas nações, interceda por essas pessoas, com um coração mais forte, sabe? Eu acho que também aí a gente poderia incluir esse desacerto cerebral. Isso mesmo. E já com essa deixa que você está nos dando aí, a gente está chegando a esse momento de a gente exercitar esse poder que existe na prece, na oração, nas vibrações, quando Jesus levantava aqueles que estavam caídos, né? Levantava aqueles que estavam sofrendo. Então, nesse instante, vamos levar os nossos pensamentos. Se a gente tiver condição agora, coloque aí um copo de água, coloque também, né, na sua mente, no seu coração, nesse instante, aquela pessoa querida, aquela pessoa que está precisando, aquela pessoa que está isolada num escombro, muitas vezes pedindo socorro, onde, né, bombas atingiram construções, né, muitas vezes os lares de nossos irmãos que estão em meio a este conflito que o nosso querido Tiago nos trouxe. Vibremos para que aconteça como o André Luiz nos relata na Segunda Grande Guerra Mundial, quando vinha do plano espiritual para a Europa e eles notaram uma luz ultrapassando as nuvens que estavam entre os bombardeios que aconteciam em Londres. E eles, o mentor espiritual disse, vamos seguir essa luz. E eles foram seguindo aquela luz até encontrar um templo onde muitas pessoas, para superar os seus medos, estavam ali cantando hinos de louvor ao Criador. Então, este poderio que existe dentro de nós pode romper trevas, pode curar dores, pode suavizar infelicidades, tristezas, angústias, o poderio da oração, da prece, que cura, que estabiliza, que regula, que harmoniza toda uma situação que está em tempestade. E é este recurso, Senhor Jesus, que nós estamos nesse instante utilizando, pedindo a Ti, aos benfeitores espirituais e a nós mesmos que fazemos parte desta existência e da existência criada pelo nosso Pai. Todos nós podemos vibrar para cada um de nós mesmos, principalmente, nos harmonizando nesses cuidados a si mesmo e exalando, e aí sim, exteriorizando toda a paz necessária que o nosso planeta precisa nos dias que estamos vivendo. Que a Tua luz, Senhor, se derrame sobre os nossos corações e mentes, em nós espíritos. Que nós possamos relembrar, Senhor, as Tuas palavras, os Teus exemplos, o Teu caminhar pacífico, o Teu olhar de amor, derramando bênçãos e bálsamos sobre aqueles que sofriam no Teu caminho. E hoje, Jesus, clamamos que olhes novamente por nós, que do Teu olhar sereno, do Teu olhar misericordioso, Jesus, amoroso, derrame o bálsamo, principalmente nos corações sofridos, que estão em sofrimentos atrozes, com dores ferozes, com espinhos que estão ferindo, machucando não só o corpo, mas também a alma. Jesus, mais uma vez, vem estar conosco neste momento agora, por todas as horas e por todo sempre.
Que assim seja. Muito bem. Depois aí da prece e das vibrações desta oração, a gente quer dar um recadinho para você aí que está nos ouvindo, que está nos vendo aí pela telinha, convidá-los para fazer parte deste grupo de auxílio que é o nosso Clube Amigos da Boa Nova. Sim, formado desde lá dos anos 2000, para manter no ar uma mensagem de paz, de luz, de amor, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, do bem. Entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. Quer falar com uma pessoa diretamente para você colocar as suas dúvidas? 0800 12 018 38 e também o fixo, que é o prefixo de São Paulo, 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse e-mail internacional aí de comunicação, que é o 11 97 261 0272. E nós temos também agora o Pix, que é esse mesmo número que foi escolhido para o Pix, que é, vou repetir, 11 97 261 0272. Então, participe do Clube Amigos da Boa Nova e ajude a FEAL nessa missão de levar essa mensagem pelo planeta. Você faz parte também e pode ser um mensageiro ou uma mensageira, não é, do Evangelho de Jesus. Muito bem, nosso querido Tiago, né? E as pessoas não sabem, né, Tiago? Você sempre diz aí, podem patrocinar, nem que seja um minutinho da programação do programa aqui, dos programas todos, né? Da rádio e da TV, né, Tiago? Fazer parte do clube, doutora, preços bacanas, os eventos, né, do teatro também, que a gente pode ser beneficiado, da parte de arte, que a gente, esse clube é maravilhoso, é abençoado, sem falar como você sempre me ensinou, podemos patrocinar nem que seja um segundinho, né, Nando, dessa programação abençoada que leva aos corações o Evangelho de Jesus. Ô, Tiago, tem alguém aí que a gente precisa mandar um abraço para ele, né? Que é o seu João Gutinic, é isso? Lá de Tupã. Olá, seu João. Manda um abraço para ele aí, Tiago. Um abraço para toda a família Gotinic, viu? Tá um trabalho espírita bem bacana lá na minha cidade. A gente fica feliz porque eles acompanham a programação também. Até comentou lá com meu pai que eles estavam assistindo no YouTube na sala. Olha que legal, colocou o vídeo na televisão, né? A família acompanhando. Às vezes ele está fazendo exercício, alguma caminhada, coloca também. É tão bom, né? A gente liga o aplicativo e fica mais fácil, que a gente está na qualidade do som fica ótima. Às vezes a rede AM não tem um bom sinal na sua cidade. É só baixar o aplicativo e a gente vai ouvindo, às vezes está fazendo exercício, atividade como nosso amigo. Então fica o nosso registro, um abraço querido para toda a família Gotinic lá de Tupã. Isso mesmo. E se ele coloca a imagem, aí melhor ainda, se ele conseguir colocar, porque os mosquitos todos vão sumir do ambiente. Com a gente aqui já faz uma desobsessão, né? É verdade, Tiago. Muito bem, vamos voltar aqui ao nosso texto aqui, né? Chegando aqui no finalzinho do texto, quando diz assim, olha, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Olha isso, a gente estava falando, né, dos órgãos aí, né? Como é importante a gente, porque se ele está esses órgãos estão em nós, são órgãos que, inclusive, muitos, assim, alguns deles, né, funcionam, eles têm uma autonomia ali, né, no funcionamento. Então ele fala para que a gente não esquecer a pregação do reino divino para, né, os nossos órgãos. Que bonito, né, Tiago? Pensou, Nando, a gente começa a entender isso, conversar com as nossas células e abençoar as nossas células. Eu acho que é assim que Jesus sente um pouco, né? Quando ele nos abençoa. Como a gente, igual o próprio texto bíblico fala que nós fazemos parte do corpo de Cristo, a gente se sente um pouquinho dessa família de Jesus, e acho que a gente, da mesma maneira, tem que abençoar os nossos órgãos, as nossas células, toda essa estrutura à disposição para o nosso espírito se manifestar aqui nesse mundo, nessa escola maravilhosa. E ele fala, né? Eles são vivos e educáveis. O que significa? Eles estão vivos.
A gente parece que nem sabe, a gente nem sabe, a gente nem lembra que tem coração, que tem pulmão, que tem fígado, que tem. A gente não lembra, tá lá funcionando, a gente nem lembra. Nem de respirar a gente lembra que precisa respirar, né? Então, e são vivos e educáveis. Então, o que significa educáveis? Porque nós somos promotores do vício, às vezes, de algum determinado órgão, de comer, 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 de beber, beber. A gente está viciando ele. Ele foi educado para isso. Aí depois ele fica pedindo. Eu quero comer, minha gente. Meu amigo, põe comida aqui para mim, né? Não é mesmo, Tiago? Verdade, e também a gente pode educar do jeito errado, né, Nando? Tantas descargas de adrenalina, de emoções, ele já está acostumado, o que ele faz? Ele solta o ácido no estômago, ele faz, ele reage também. E eu acho que essa frase, né, choca às vezes muitas pessoas, eles são vivos e educáveis, né? Porque a gente é um pouco meio, desculpa falar, a gente é meio espírita de Araque, né? Porque o Leon Denis, os mentores dos espíritos já nos disseram que dentro de cada átomo tem um princípio inteligente. É que a gente ainda não está inserido ainda nessa... O estudo ainda não mexeu no nosso coração direito. Então, a gente já deveria estar com esse conhecimento há muito tempo no nosso coração, né? É verdade. E aí ele fala aqui, olha, para encerrar o texto, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Quer dizer, então, nem se nós tivermos como temos os medicamentos, a gente tem que, claro que enaltecer o trabalho dos cientistas, nos laboratórios, tudo, para trazer, né? Senão a gente não teria a bênção daquele medicamento que, quando a gente vai fazer uma cirurgia, ele é aplicado, né, anestesia é uma bênção, né? Só que, assim, tem medicamentos que eles são só paliativos, eles só vão... Se a gente não mudar o nosso comportamento, não adianta nada, né, Tiago? Verdade. Sabe como eu também vejo? Que a gente se cura fisicamente e continua, igual você falou, né? A gente vai se curando e permanece. Se cura e permanece. Vai no médico, o médico resolve, vai tal, tal, e a raiz não é mudada. Então, por isso que eu acho que o Emmanuel também está dizendo que não vai passar de um trânsito para a inutilidade, então não vai servir de nada, né? Vai ser o mal sofrer, não é, querido Nando? Sim, a gente vai ficar mantendo isso sempre. Olha, Tiago, aqui recomendamos, vá ao capítulo 51 do Pão Nosso, do Emmanuel de Chico Xavier, leia, né, e veja cada frase dessa, o quanto ela está dizendo para cada um de nós, né, Tiago? Que realmente é uma lição maravilhosa essa aí, socorre-te, né, ou socorre a ti mesmo, socorre a ti mesmo. Muito bacana essa lição aí, né, Tiago? Muito bacana. E prepare-se também para fazer uma viagem para dentro, né? Analisar aí e se prepare também para um processo de cura. Então, já que se você não foi no médico físico, que tem que ir regularmente, agora tem que ir também no médico espiritual. E comece por a gente mesmo fazendo essa tarefa de autocura, não é, Nando? Com certeza, é bem colocado a autocura, que é necessário a gente estar bem estabilizada, né, para poder desempenhar os papéis que nós viemos aqui, porque quando a gente adianta a nossa ida para o plano espiritual pela causa de alguma doença que não era para a gente estar, né, com essa doença, a gente é chamado de suicida, né? Como aconteceu com o nosso André Luiz. Ele, mesmo sendo médico, sabia, né, que poderia acontecer o que aconteceu. Bom, Tiago, nós estamos chegando aí ao final do programa. Quero agradecer-te aí pela sua disponibilidade e aí as suas considerações finais aí, a despedida aí dos nossos, né, ouvintes e telespectadores, telespectadoras. Nando, a gente espera com muito, muito carinho que as pessoas levem com essa vibração maravilhosa que você fez, com essa oração, realmente que essa energia visite a nossa casa, a nossa família, que essa lição fique no nosso coração, que a gente tenha, assim, cada vez mais esse desejo de cuidar do nosso corpo,
fisicamente, espiritualmente, controlar as nossas emoções e, como ele falou, né, melhorar os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, tudo, tudo, tudo. Que esse desejo de saúde bata forte no nosso coração. Eu agradeço meu amigo Nando, agradeço toda essa família fiel, toda a equipe técnica que está junto com a gente. Um beijo a todos. Isso aí, agradecendo também junto com o Tiago tudo que ele colocou e agradecendo a tudo, a todos, a todas. Nós vamos nos despedindo e esperando você no próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Tiago. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.